assistir. Se jogue. Ei, Maria, que pergunta maravilhosa. Parece que você, filho de árbitro, sabe das coisas, não é verdade? Filho de peixe, peixe é. Eu digo o seguinte, para ser árbitro de futebol, você precisa ter 3 qualidades intrínsecas, você própria do ser humano. A primeira, ter coragem. A segunda, sensibilidade. A terceira, controle emocional. A partir daí, você obtém outros elementos. O primeiro deles é conhecer a essência do futebol. Porque se você não conhecer o movimento natural do futebol, não conhecer a essência do futebol, você vai interpretar muito mal a regra. Você não vai captar. É como se alguém que só jogasse vôlei vai apitar futebol. Não pode, porque o vôlei não tem contato. Há uma rede separando. No futebol, pelo contrário, a carga ou a busca pelo espaço são próprios. E se não jogou futebol e se não conhece futebol, pode até se formar um árbitro, mas será um árbitro laboratório. Na hora que precisar do toque especial, da sutileza, para separar o joio do trigo, vai faltar. Vai faltar. Vai faltar. E somente o árbitro que conhece a essência do futebol pode alcançar o que é que o jogador quis com aquela jogada e separar a maldade, o antijogo, do choque acidental. Eu queria fazer uma pergunta do seu Vitorinha, né? Seu Vitorinha tá aí mal das pernas, o Bahia também não tá muito bem. Meu Bahia não está muito bem, mas eu queria saber o seguinte, há uma grande diferença entre os hábitos da CBF e os hábitos da FBF, daqui de Salvador, e o que é necessário para tornar os nossos hábitos daqui, que apitam jogos de Bahia e Vitória do Campeonato Baiano, tão bons quanto os hábitos que apitam as finais do Campeonato Brasileiro? O que seria necessário se iguais não fossem, mas são absolutamente iguais. Os árbitros baianos, nós temos 5, 6 árbitros de primeira grandeza, excelentes, com qualidade, com formação, com firmeza, porque a instrução hoje é dada para todos igualmente. Certo. Nós da CBF, sob a presidência de Sérgio Correia, nós passamos 10 anos de dilúvio, sem nenhum treinamento para os árbitros. Depois que nós assumimos em 2005, já treinamos não 1.286 árbitros, porque muitos voltaram, mas a quantidade de árbitros que participaram foram 1.286 desde 2005 para cá. Todos profissionais. Todos profissionais que atuam na Série A, Série B, Série C e Série D. Tudo isso por injeção financeira que o Dr. Ricardo Teixeira, que é o presidente da CBF, dá, Sérgio Corrêa, que é o grande batuta dessa orquestra, que é composta por mim, por Lúcio Cunha Martins e por Paulo Jorge Alves. Nós treinamos todos os atos, fazemos treinamento técnico, físico, prático e apoio psicológico. Então todos os atos da Bahia, eu não vou nominar, porque poderia cometer a omissão de algum nome, isso não seria delicado de minha parte, mas todos os atos da Bahia que compõem o quadro nacional, e todos os assistentes, inclusive nós temos um assistente internacional, que é Alessandro Matos, inclusive está indo dirigir, participar do jogo Vasco e Curitiba, que eu vou ser o delegado especial, quarta-feira em Curitiba, ele está indo trabalhar no jogo com o árbitro sorteado. Então nós vamos, preparamos todos esses árbitros, e a Bahia tem grandes árbitros. Até o presidente da federação não compreendeu a minha posição, acho que ele ficou meio zangado, quando eu disse que não precisaria trazer árbitro de fora. E realmente não precisaria, porque os nossos têm boa qualidade. Se todos estivessem mal, seria bom trazer de fora. Claro. Mas se todos não estavam mal, havia alguns outros que ainda tinham condições, porque a entidade não tem que desafiar o clube. Por exemplo, eu apito um Bavi e prejudico uma determinada equipe, no dia seguinte eu não posso voltar a apitar, porque psicologicamente o árbitro não se sente à vontade, a agremiação não se sente à vontade, então precisa dirigir com respeito. Mas nós temos grandes árbitros do mesmo nível. Obviamente que os árbitros internacionais ganham mais experiência, participam de cursos internacionais e eles ficam mais bem preparados. Mas os nossos estão assim, no nível de todos, tirando os internacionais, do segundo escalão, para dirigir qualquer tipo de jogo. Eu tenho mais uma pergunta aqui, a Copa do Mundo. A Copa do Mundo está chegando, os estádios estão aí, em fases iniciais, na verdade, né? E em relação aos comentários que estão em relação à arbitragem, você já foi chamado pela Globo, vai participar da Copa do Mundo?
Vamos ver você ao lado de Galvão Bueno comentando os jogos da seleção. Como é que tá isso daí? Não, nossa missão vai ser outra. Tanto que nós só podemos comentar o Campeonato Baiano, por uma questão de ética. Eu não posso designar o árbitro e publicamente criticá-lo. Por isso que... Por fazer parte da comissão da CBF. Certo. Então, o nosso trabalho será de instrução dos árbitros, acompanhamento dos árbitros. Agora, por exemplo, o Wilson Luiz Seneme foi selecionado para fazer o Mundial Sub-20. Nós vamos fazer um treinamento com ele na Granja Comari, depois vamos subir para aquela cidade paulista, Campos do Jordão, que fica 1.800 metros acima do nível do mar, porque a competição vai ser na Colômbia. A exigência física é muito grande, a técnica também, então nós vamos treinar. E também somos do quadro de inspetores de árbitros, quer dizer, o árbitro que acompanha, o dirigente que acompanha o árbitro para orientá-lo antes da partida e, excepcionalmente, até durante a partida. Como aconteceu nesse último jogo Vasco e Curitiba, no intervalo eu nunca converso com o árbitro, porque ele pode ficar tenso. Mas eu chamei a atenção de Paulo César de um detalhe: a bola estava batendo na muretinha e voltando. Os gandulas do Vasco, querendo que o jogo fosse acelerado, dava a bola ao jogador do Vasco. Então houve 2 momentos em que a bola foi cobrada com outra entrando em campo. E eu chamei a atenção de Paulo César para isso, e aconteceu aos 5 minutos do segundo tempo, exatamente a bola bater e voltar para a grande área quando o jogador do Vasco ia cobrar o arremesso lateral. E Paulo César mandou que ele segurasse. Depois do jogo ele veio perguntar se eu era mago. Não, é experiência, porque a gente sabe. Então o inspetor faz isso. Então nossa atividade vai ser incompatível com criticar a arbitragem, comentar a arbitragem, se bem que o meu papel, quando vou comentar a arbitragem, não é de criticar a arbitragem. Óbvio que o público quer saber se o árbitro errou ou acertou, e eu tenho que dizer isso, porque a imagem está ali, mas o objetivo mais amplo, e que é sonho meu, a arbitragem de alto padrão e com uniformidade de critérios, exatamente dizer o erro e o acerto, repetindo o porquê do erro e do acerto para que o árbitro evolua. Então, resumidamente, nós não poderemos estar ao lado do Galvão Bueno, conquanto não sabemos se seríamos convidados, na verdade. Se fôssemos, a grana é até boa, o Reit me disse que o negócio é muito bom, o Arnaldo não quer saber que Arnaldo tem muita grana. Mas você já fez parte do quadro de Galvão, aquele... o Bem Amigos, sim, aí a gente participa muito, porque sempre surgem dúvidas e isso, mas aí não representando a CBF. Representando a CBF, daí, exatamente, não como um comentarista de arbitragem especificamente. Pronto. E aí, Betinha, mais alguma pergunta? Eu queria saber por que o futebol baiano não consegue ter tanta força que nem o futebol de São Paulo e Rio de Janeiro. Roberta, falta. Tudo é proporcional, na verdade, tudo depende de investimento, de recursos para investir. Por exemplo, no campo da arbitragem, São Paulo treina seus árbitros 3 vezes por semana. Tem um quadro de instrutores, de vez em quando eles me convidam, eu vou lá fazer uma palestra, quer dizer, eles têm instrutores capacitados. Me chamam por quê? Porque precisam? Não, eles têm, mas eles querem verificar um outro viés de pensamento, uma outra filosofia, um outro princípio. Então amplia. E, infelizmente, a Bahia não é um estado tão rico quanto o Rio Grande do Sul, quanto São Paulo, e por isso nosso futebol guarda essa proporcionalidade. Mas nosso futebol é bom, nós já temos, o Bahia já foi campeão brasileiro 2 vezes, o Vitória já foi vice-campeão da Copa do Brasil. Sim, mas é porque nós não valorizamos. É porque nós não valorizamos, mas ser vice é muito grande, nós temos grandes clubes, grandes dirigentes, acho que estamos no caminho certo. Lógico que um tropeço aqui, um tropeço ali, é muito natural, mas o Corinthians já caiu para a 2ª divisão, o Fluminense já caiu para a 2ª divisão, o Flamengo teve na iminência de cair para a 2ª divisão. É verdade. Na verdade, o Atlético Mineiro já caiu para a 2ª divisão, o Grêmio já caiu para a 2ª divisão. Então nós precisamos encarar o futebol como um esporte em que pode haver vitória e pode haver derrota. Lógico, quem diz que joga futebol e não quer só ganhar, não joga futebol, joga outro esporte. Joga jogo de xadrez, de ladies, mas futebol todo mundo quer ganhar e todo mundo se transforma. Mas nosso futebol é bom, Roberto, aí precisa crescer sim, precisa evoluir, mas está no bom caminho. Quem quiser mandar uma pergunta para você em relação à arbitragem, qual e-mail que você está usando, para a galera que está em casa, mandar um e-mail direto para você aí, para você responder as dúvidas da galera e
esclarecer as dúvidas do torcedor baiano. Vou ampliar esse leque, porque Vamos lá. eu às vezes não tenho tempo, mas a gente tem o prazer de, às vezes, o emissor do correio eletrônico vai ter que esperar, às vezes, um pouquinho, mas eu vou responder a todos. É Serapião, Serapial, porque não tem um tio, Serapial Filho, @terra.com.br. Todos os dias, todos os momentos. Na comissão de arbitragem eu respondo pelo menos 50 e-mails por dia, né, de dúvidas, de solicitações, de decisões administrativas, de como dirigir, como indicar o árbitro, como fazer. Então é muito complexo o nosso trabalho, mas vai sobrar um tempinho e a gente não pode faltar com essa simpaticíssima TV Salvador, muito menos com esse casal belíssimo, né? Casal belíssimo. Então a gente está aqui com um prazer grande e vai fazer isso, Mariel, se as consultas forem feitas. Pronto, é isso aí, galera. Mais um Se Jogue. O Manuel Serapião Filho está aqui, eu e minha amada Robertinha. Uma boa noite e até amanhã. Acabou. Se jogue, sim, se jogue, é o programa. Se jogue, se jogue, se jogue, é o que faltava. Se jogue, é o programa que o povo quer ver. Se jogue, tá chegando em sua casa, informações pra você. Se jogue, oh.